Olá, gente! Vamos então ao nosso segundo dia de discussões das questões de HCC. Vocês vão ver então que de 2019 a 2022 caíram apenas 3 questões, então não era um tema tão quente nas provas, mas pode vir a cair esse ano, já que a gente teve a aprovação de um novo esquema de tratamento na primeira linha para os HCCs avançados e ressecáveis, né, que é o protocolo STRIDE, que é uma dose de tremelimumab seguido de durvalumab, né, então a associação tremelimumab com durvalumab, que foi aos moldes do estudo Himalaia, né, como eu comentei ontem. Então, a gente pode ter aí essa nova indicação sendo cobrada na prova. A gente vai ver, então, a terceira questão que já caiu e vamos revisar alguns tópicos que podem vir a cair de novo também, que foi uma questão de 2020. Essa questão, então, ela pedia para assinalar a alternativa incorreta. Ele afirmava no primeiro item que a atezo, em associação com beva, mostrou-se mais eficaz que sorafenib para o tratamento de carcinoma hepatocelular irressecável em paciente Child-A, independente da etiologia, da hepatopatia, seja vírus B, vírus C e não viral. Então, esse item está se referindo então aos dados do estudo Embrave, né, que é o estudo então que tem a primeira publicação nesse ano de 2020, em que a gente observou que atezo e beva foi comparado então a sorafenib no braço controle e a gente viu um ganho na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão, favorecendo toda a população que foi incluída no estudo, independente da etiologia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem uma atualização desse estudo com 15 meses de segmento, em que a gente observa, aqui como eu vou projetar para vocês, que o benefício na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão ele se manteve, assim como na primeira publicação. Porém, quando a gente observa os dados da sobrevida global, a gente teve um favorecimento para hepatite C e B, porém cruzou a unidade ali, a gente não teve um benefício igual na sobrevida global, independente da etiologia, tá? Então é importante a gente estar atento a isso. A gente não tem o mesmo benefício em sobrevida global. Na verdade, a gente tem ali cruzando a unidade. O que a gente tem igual, independente nessa atualização, é a sobrevida livre de progressão e a taxa de resposta, tá? Eu vou voltar aqui para vocês, então, para a gente ler o item B. No item B, ele afirmava que um estudo randomizado comprovou a superioridade de quimioembolização sobre a embolização exclusiva no tratamento do hepatocarcinoma localizado e irressecável Barcelona B. E aqui eu quero trazer então esse conceito para vocês, tá? Isso tá ótimo de ler, inclusive, no NCCN. Quando a gente tá falando então do BCLC-B, em que a gente vai indicar uma terapia local, a gente não tem nenhum estudo randomizado, assim como ele cita, mostrando que a embolização e a quimioembolização, a gente tem uma superioridade entre elas em termos de sobrevida global, então não há. O grande problema desses estudos com terapias locais é que a gente tem, por exemplo, na quimioembolização e na embolização, os estudos eles são muito diferentes no sentido de usar quimioterápicos diferentes ou até substâncias para embolizar diferentes, né? Como esferas, algumas outras partículas diferentes. Então, a gente tem dados ali um pouco diferentes entre os estudos, mas a gente não tem hoje nenhuma evidência que mostre que quimioembolização é melhor que embolização ou vice-versa em termos de sobrevida global, tá? Então, a gente vai observar que a indicação ela pode ser para um e para o outro, né? A diferença de um e de outro é que a gente tem na embolização um fechamento ali da vascularização arterial do tumor e na quimioembolização, além de você fechar ali a vascularização, você vai expor esse tumor a uma quimioterapia, então a partir do momento que você fecha a vascularização e deu quimioterapia, você aumenta ali o tempo de exposição, a exposição do tumor a uma droga sem ter um efeito sistêmico tão exuberante em relação à administração da quimioterapia sistêmica, tá? Então, esse foi o item então correto da questão, já que ele queria a incorreta. Então a gente vai continuar lendo os próximos itens, né? No item C, ele vai falar que ramucirumab e regorafenib são drogas utilizadas no tratamento de segunda linha do hepatocarcinoma. Embora a eficácia do primeiro só tenha sido comprovada em pacientes com alfa-feto maior ou igual a 400. Esse item tá correto, inclusive eu trago aqui para vocês a diretriz da SBOC do ano passado, em que ele coloca, né, que após a progressão à primeira linha, a gente tem ali regorafenib, cabozantinib e ramucirumab são as opções. Lembrando que ramucirumab a gente só tem, então, benefício ali de evidência se a gente tiver um alfa-feto a partir de 400, tá? O outro item, que era o item D, ele falava que além da Ásia, a África é outro continente com alta incidência de hepatocarcinoma em função da hepatite
de origem viral. E eu trago aqui para vocês, né, uma figura que eu extraí do Globocan, em que a gente vê ali de azul mais escuro os locais de maior incidência, e isso tá verdadeiro, né? A gente sabe que as hepatites virais, elas são grandes causas ali de cirrose, de inflamação hepática, levando ao desenvolvimento de hepatocarcinoma, e é verdadeiro esse item, né? A gente tem ali tanto na Ásia, né, quanto na África. Da Ásia é inesquecível, já que a gente tem o grande estudo, né, o Asia Pacific, que foi um dos estudos que avaliou o sorafenib versus placebo, né, e que levou a uma grande indicação. A gente vai ali para o último item, que ele afirmava que pacientes com hepatocarcinoma e cirrose secundária ao vírus C constitui subgrupo de maior benefício ao sorafenib. Eu particularmente achei esse item bem cabuloso ali, porque eu achei que ele tá um pouco mal escrito, né? Ele não compara, o vírus C responde melhor ao sorafenib. Tá, mas em relação ao quê? Aos outros vírus, a etiologia não viral, sorafenib em relação a outra droga? Então acho que foi um item que ficou um pouco mal escrito ali, mas ele colocou esse item como verdadeiro, e quando a gente observa os dados, por exemplo, do SHARP, a gente tem um maior subgrupo, né, é de etiologia de vírus C. Então esse item ele estava correto, e a gente tinha como incorreto, como eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou projetar aqui então o item B, que falava sobre a superioridade da quimioembolização sobre a embolização exclusiva, e a gente viu então que esse item está incorreto. Tá? A gente se vê aí nas discussões dos próximos dias, e eu encontro vocês também na mentoria para a gente aprofundar esses dados.